Capítulo 2º. Especificação da Carteira Nacional de Habilitação. CNH, formato cartão. 1. Dimensões. 1.1. Comprimento: 86,6 mm mais 0,12/0,13 mm. 1.2. Largura: 53,98 mm mais 0,05/0,16 mm. 1.3. Espessura: 0,76 mm mais 0,08/0,08 mm. 1.4. Cantos arredondados com o raio de 3,18 mm mais 0,30/0,30 mm. 2. Substrato: policarbonato. Uso de substrato 100% policarbonato, em todas as camadas, cujas características finais de resistência mecânica, ou seja, após a laminação, estejam de acordo com a norma ISO IEC 7816-1. 2.1. Estrutura. A estrutura do corpo do cartão deverá ser composta por 5 camadas ou mais, a critério do fabricante, laminadas em conjunto. Frente. Uma camada transparente, overlay, contendo um DOV, dispositivo opticamente variável, aplicado no verso da mesma. Uma segunda camada transparente, sensível à impressão por laser. Uma camada branca, opaca, adequada para impressões offset e serigráfica. Inline policarbonato, com chip sem contato e antena verso uma camada branca, opaca, adequada para impressão offset e serigráfica. Uma camada transparente, overlay, sensível a laser, contendo um DOV, dispositivo opticamente variável, aplicado no verso da mesma. Opcionalmente, dependendo da especificação do fabricante, uma segunda camada transparente, sensível a laser. 2.2. DOV. Dispositivo opticamente variável. Os DOVs terão desenho e composição definidos pelo órgão máximo executivo de trânsito da União por se tratar de elemento de alta segurança e controle, garantindo a autenticidade gráfica do documento. 3. Impressões gráficas, OFF-SET. Aplicadas no anverso e no verso dos cartões. Gloche, fundo geométrico, estão no segundo nível de verificação, tratando-se basicamente de um padrão geométrico de repetição baseado em variações em linhas. Cada variação pode se diferenciar de acordo com a espessura e o ângulo com os quais são desenhados. Microletras positivas. Este item fornece uma dissuasão contra scanners e fotocópias, uma vez que as microletras são extremamente difíceis de serem resolvidas pelas copiadoras convencionais. Erro técnico, composto de pequeno texto, uma simples frase por exemplo, em local definido pela especificação da arte final, visa aumentar ainda mais a complexidade da segurança. O microtexto deverá conter um erro técnico, formato por palavras escritas propositalmente de forma incorreta, de acordo com a especificação da arte final do cartão. Refeito íris, degradê disposto na arte final do cartão, obtido pela alteração e mistura controlada de cores de pequenas linhas ou pontos no guilhoche. Fundo duplex. Trata-se de imagens formadas por linhas em ângulo inverso em duas cores de impressão diferentes, porém dando o efeito de que são uma cor. Partes destas linhas possuem alteração de orientação formando desvios no traço, criando as imagens em relevo. 3.1. Elementos do anverso do documento. 3.1.1. Fundo duplex com efeito numismático com mapa do Brasil incorporado na cor azul Pantone 311 impressão íris nas cores, verde Pantone 354 °C,
ocre Pantone 124 graus Celsius e verde Pantone 354 graus Celsius e rosa Pantone 183. 3.1.2 Fundo numismático duplex com mapa do Brasil em fundo geométrico, microletras incorporadas e efeito íris. 3.1.3 Tarja geométrica positiva e distorcida. 3.1.4 Mapa do Brasil com tinta de espectro variável OVI. 3.1.5 Imagem secreta impressa em 2 locais distintos. 3.1.6 Microletras positivas e distorcidas com falha técnica. 3.1.7 Dispositivo óptico variável ocupando parte da área reservada à impressão da foto. 3.2 Elementos do verso do documento. 3.2.1 Fundo duplex com efeito numismático e impressão íris nas cores, verde Pantone 354 graus Celsius, ocre Pantone 124 graus Celsius e verde Pantone 354 graus Celsius, Pantone azul 311 e Pantone rosa 183. 3.2.2 Faixas numismáticas duplex no sentido longitudinal do cartão. 3.2.3 Área reservada à impressão do QR Code. 3.2.4 Imagem luminescente, anti-scanner. 3.2.5 À esquerda, fundo geométrico e microletras positivas com falha técnica. 3.2.6 Ao centro losango estilizado da bandeira do Brasil em tinta prata fluorescente. 3.2.7 Imagem ultravioleta, com símbolos da bandeira brasileira. 3.3 Impressões especiais, inclui personalização. Anverso. 3.3.1 No lado direito superior, mapa do Brasil impresso com tinta de variação óptica. 3.3.2 Numeração com relevo táctil, bold, no campo número registro. 3.3.3 Número de espelho impresso a laser, fonte Arial LED, no momento da fabricação do documento. Verso. 3.3.4 Losango impresso em tinta iridescente, anti-scanner. 3.3.5 Tinta reativa à radiação ultravioleta, de fluorescência vermelha. 3.3.6 Imagem fantasma, impressa laser, com a foto do portador. 4. Formatação dos textos fixos e variáveis e elementos da CNH, vídeo publicação original. 5. QR Code, código de resposta rápida. O código de resposta rápida, QR Code, deverá ser gerado e impresso no tamanho de 30x 30 mm contendo as seguintes informações. Nome, constar, sempre que possível, o nome completo do condutor. Foto, constar a foto do condutor, resolução 60x 80 pixels. Número do documento de identidade, constar o número do documento de identidade seguida da sigla da entidade expedidora EUF. Número do CPF, constar o número da inscrição no cadastro de pessoas físicas. Data de nascimento, constar dia, mês e ano, obtidos do documento de identidade. Filiação, constar os nomes completos do pai e da mãe, nessa sequência, respectivamente. Permissão,
A expressão permissão para dirigir deverá contar quando não se tratar de CNH. Definitiva. Categoria: indicar a S letra S correspondente a S categoria S na S qual ISO condutor for habilitado. Número de registro: atribuir o número de registro do condutor. Validade: constar dia, mês e ano que prescreverá a validade do exame de aptidão física e mental do condutor. Data da primeira habilitação: constar dia, mês e ano da primeira habilitação do condutor. Observações: dentro deste campo deverão constar as restrições médicas, a informação sobre o exercício de atividade remunerada na forma da lei, os cursos especializados que tenham certificações expedidas, e autorização para conduzir ciclomotores, todos em formato padronizados e abreviados conforme regras em vigor. Local: nome da cidade e estado de emissão da CNH. Data de emissão: constar dia, mês e ano da expedição do documento. Código numérico de validação, com 11 dígitos gerados a partir de algoritmo específico e de propriedade do órgão máximo executivo de trânsito da União, composto pelos dados individuais de cada CNH, permitindo a validação do documento. 6. Microcontrolador, chip. A CNH deverá conter microcontrolador, chip, de proximidade, contactless, para identificação pessoal e serviços do governo que atenda e seja capaz de operar de acordo com as seguintes especificações técnicas. Aderente à norma ISO, IEC 14443-A4. Possuir velocidade de transmissão de dados no mínimo de 500.000 bps baseada no protocolo ISO, IEC 14443-A4 tipo A, T igual CL. Distância de operação do cartão em relação à antena da leitora, de no mínimo 2 cm e no máximo 10 cm. Será aderente ao padrão aberto e não proprietário SIPURSE, possibilitando a interoperabilidade com outros sistemas, escalabilidade e integração de novos produtos e serviços de forma segura. Possuir memória reprogramável não volátil com capacidade igual ou superior a 10 kbps, e estrutura de memória flexível de diretórios e arquivos para armazenar diferentes tipos de dados para utilização em serviços diversos. Aderência à norma ISO 7816-A4, para padronizar a estrutura de dados, da segurança e de comandos de interação com os dados armazenados na memória do cartão. Possuir certificação comum Criterial 5 mais ou superior. Possuir sistema de arquivos conforme a norma ISO, IEC 7816-A4 com no mínimo 4 aplicações com até 32 arquivos que podem ser configurados em arquivos binário, arquivos de gravação linear, arquivos de gravação cíclica, e arquivos de gravação de valores linear. Definição de até 8 chaves A.E.S.128 por aplicação com direitos de acesso e troca de mensagens seguras configuráveis por arquivo. Possuir segurança no acesso à memória por autenticação mútua entre o cartão e a leitora, conforme ISO, IEC 9798-A2, através de algoritmo de criptografia .E.S.128 ANSED. Possuir segurança de troca de dados com AES-MAC, Message Authentication Code, e ASIC, Encryption. Possuir mecanismo anti-corrompimento de dados e chaves durante processo de gravação e atualização de dados, como Level Atomicity. Possuir protocolo de troca de dados inerentemente resistente à análise diferencial de potência e análise diferencia de frequência DPA e DFA.
Possuir suporte a tags NFC for um TIP 4 baseada na versão 2.0 ou superior. Possuir identificador serial único com comprimento de pelo menos 7 bytes. Capacidade aritmética de incremento e decremento de valores. Capacidade mínima de escrita em memória de 500.000 ciclos. Retenção de dados de memória por, no mínimo, 10 anos a 2/5 incisos 100. 7. Estrutura de memória. Com o intuito de organizar e prover acesso condicional ao conteúdo armazenado eletronicamente no chip, os dados variáveis devem ser separados em aplicações distintas de acordo com a seguinte estruturação. 7.1. Aplicação principal. Raiz, master file. Aplicação principal, master file, é de propriedade do órgão máximo executivo de trânsito da União e é onde residem as aplicações subsequentes, Application Dedicated Files. As condições de acesso da aplicação principal não influenciam no acesso e manipulação dos dados presentes nas aplicações subsequentes, somente permite reservar o acesso de tais aplicações subsequentes. 7.1.1 Aplicação de dados biométricos. A aplicação de biometria irá armazenar templates de 2 impressões digitais onde a formatação de seus dados deve seguir a padronização de template de tamanho compactado descritas na ISO 197942 de uma foto de baixa resolução. Esta aplicação terá 2 chaves distintas, sendo uma para personalização da aplicação e outra que permitirá a leitura segura dos dados armazenados no cartão. 7.1.2 Aplicação de identificação CNH, RENASH. A aplicação de identificação irá armazenar os dados referentes ao portador do cartão onde a formatação está codificada como LU.T.F.8. Estes dados serão: nome, RG, CPF, filiação materna, filiação paterna, RENASH, data de expedição, data de validade, cidade da emissão, Observações. Esta aplicação terá 2 chaves, uma para permitir a personalização dos dados sobre o portador e outra para permitir somente a leitura destes dados. 7.1.3 Aplicação de certificado de atributos. Esta aplicação deverá armazenar o certificado de atributo em conformidade com o padrão ICP Brasil. A aplicação terá 2 chaves de acesso onde uma chave é referente à gravação do certificado de atributos, e a segunda chave terá acesso à leitura dos dados referentes ao certificado de atributos do portador. 7.1.4 Outras aplicações. Fica a cargo do órgão máximo executivo de trânsito da União permitir a criação de novas aplicações e conceder acesso às mesmas. O conteúdo destas aplicações serão definidas futuramente pelo órgão máximo executivo de trânsito da União.